Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 59. E quem está aqui comigo hoje é a Alexandra Steiner Wenzing. Já vou apresentá-la, mas antes disso, deixa eu te lembrar o seguinte. Se você é novo por aqui, eu quero te dizer que todo sábado, às 10 da manhã, nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio, nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no YouTube e no Spotify. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, deixa eu apresentar quem que tá aqui comigo. A Alexandra, ela é casada com o Robson, mãe da Maria Luísa e da Alicia. Ela é uma empresária e ela é uma atleta de fisiculturismo. E ela é a pessoa que já tá chorando, porque ela é a pessoa que consegue ser, assim, dois extremos ao mesmo tempo. Uhum. A personificação da força, porque ela é toda forte, ela tem uma voz imponente, e ao mesmo tempo ela é a manteiga derretida sensível, aquela mulher cheia de sensibilidade, que se expressa com verdade, que fala das suas vulnerabilidades, dos seus medos. Então ela estava aqui agora nos bastidores contando: eu sou muito transparente, eu vou te dizer que eu tô com medo, mas eu me desafio. Então essa é a Alexandra, que vai contar pra gente sobre esses desafios que o esporte que ela escolheu trouxe, mas mais do que isso, a gente vai falar muito sobre mentalidade, vulnerabilidade, se desafiar. Alexandra, obrigada por ter se permitido estar aqui, se desafiar para isso e contar um pouco mais sobre a tua trajetória, a tua história e a gente entender que grande lição que você vai trazer pra gente. Então, eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada, né? Foi... Quando eu recebi, eu pensei, meu Deus, o que quer saber de mim? Mas, enfim, tô aqui, é como eu te falei, tô com medo, mas é no medo que eu cresço. É no desconforto que eu cresço sempre. Então, por isso também eu vim. Porque eu sabia que ia ser desconfortável pra mim estar aqui. E eu ia crescer com isso, eu ia aprender com isso. Vivi e aprendi. Então, eu sou mãe da Alice e da Maria Luísa. Sou esposa do Robson há 26 anos. Eu e ele casamos, eu tinha 17, ele 18. Eu estava grávida da Maria Luísa. E... eu estava no terceirão, ele estava começando a faculdade. E a gente casou e eu ganhei ela, eu não tinha ainda 18 anos. Acabei que eu não fiz a faculdade porque foi no terceirão. Casei no dia da minha formatura, então eu não me formei. Até hoje eu digo, eu tenho um trauma de formatura, porque eu não tive no pré, eu não tive no oitava série, eu não tive no terceirão, eu não tive de faculdade. Então, mas eu casei no dia e comecei a construir uma família, né? Que, pra mim, é a parte mais importante. E como que surgiu a história do fisiculturismo? Quando que ele foi uma escolha na tua vida e por que essa modalidade? Então, eu comecei a fazer a musculação, no caso. Sabe assim, eu tinha minhas 2 filhas criadas, eu sempre tive um conforto de ter um pai e uma mãe que fizeram tudo pela gente. E eu não precisei trabalhar fora pra criar minhas 2 filhas. O meu pai me deu a oportunidade de eu criar minhas filhas dentro da minha casa, sempre. Comecei a faculdade, desisti por causa que eu não queria ficar sem ela, no caso. E graças a Deus o meu pai também deu pro meu marido, pra ele começar uma carreira, né, que quando a gente casou a gente era muito novo. E depois de um tempo, sabe quando, daí eu era tipo do lar, sempre cuidei da casa, ajudei muito meu pai também nas coisas que ele tinha, né, porque sempre teve uma empresa e construiu imóveis, eu sempre ajudei ele, mas faltava algo em mim, sabe, do lar parecia que eu pensava assim, mas parecia que eu tinha que ter um trabalho fora. E a musculação, ela também entrou nisso, porque também eu tinha muita TPM,
Eu tinha muito nódulos no seio naquele tempo. E eu procurei vários médicos, como a minha família inteira tem uma genética de câncer muito forte, eu tinha muito medo. E ele disse pra mim naquele tempo, assim, pensar 12, 13 anos atrás, tu tens que buscar atividade física. Eu sempre fui assim, gostava muito, mas começava, parava, sabe? Tinha um funcional no armazém, ficou um tempo lá, eu fiz. E a musculação, eu comecei uma vez e parei. Daí também fechou a academia, abriu de novo, sabe? E depois eu pensei, agora é minha hora. As minhas filhas já estavam bem grandes, eu conseguia pelo menos ir uma vez por semana na academia. E aquilo pra mim já era assim, ó, a minha hora, sabe? Me arrumava pra ir pra academia. Eu comecei a ver que eu precisava de ir na academia porque eu ficava bem. Aquela TPM que eu tinha, aquela coisa ruim, realmente saía. E aquele era o meu momento. Eu tava ali pra mim. Não tava ali pra um filho, eu não tava ali pra um marido, nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pro meu irmão. Porque eu sempre também fui uma pessoa que eu sempre era disponível, sabe? Ah, vai falar lá com a Alexandra, ela vai te levar. A minha família inteira, sabe? Tive bastante... uma parte da minha vida também que aconteceu que minha família precisou muito de mim. Foi um tempo bem turbulento, foi quando a minha irmã foi presa. Então, eu também vivi intensamente aquilo ali, ela precisava totalmente de mim. E foi ali também que eu comecei a musculação. Tudo nesse meio tempo, sabe? E realmente, comecei uma vez por semana, quando eu vi, eu já estava 2 vezes, 3 vezes. E eu comecei a ver que eu não queria fazer a musculação para ser igual a todo mundo. Eu comecei a ver que eu queria que as pessoas me fizessem e dissessem assim, ela treina. E isso foi muito... Eu comecei a procurar muito. Estudar muito, sabe? Assim, eu digo que eu não tenho uma faculdade, mas eu estudei muito a educação física, eu estudei muito a nutrição, muito sobre hormônio. E eu fui muito atrás de tudo, sabe? Tinha um cara lá bom, eu não tenho vergonha de ir e perguntar, sabe? Eu vou lá e pergunto, eu vou lá e questiono. Por quê? E quando eu vi, eu já tava fazendo 5 vezes por semana na academia. E já tava mudando o meu estilo de comer. Eu fazia pra todo mundo lá em casa uma lasanha à noite e eu não comia. Porque eu comecei a ver que tinha que ser ligado no negócio. E esse meu estilo começou também, meio que a família começou a ver, as minhas filhas. Hoje eu vejo muito que eu sou exemplo delas. Muito. Porque elas me viram, sabe, a vivência delas de a gente pedir um cachorro quente. E naquele tempo eu não comia o cachorro quente. Que daí eu já procurei um médico do esporte pra me ajudar. Eu fiquei, meu Deus, muito magra, vamos dizer assim, seca. De um baixo percentual de gordura. Mas eu não tinha um tanquinho. E aquilo, como é que eu não tenho um tanquinho? Sabe, eu fiquei com um triglicerídeo, pra quem entende, de 13. Porque eu realmente não comia carboidrato, sabe? A low carb, sabe? A louca do... Eu fui tudo isso aí. Mas eu queria algo que mostrasse como, eu não tenho meu tanque. Eu vi que não era assim, que eu tinha que crescer músculo pra mostrar ele. E foi aí que eu comecei a procurar um coach pra me ajudar nessa parte. Procurei um coach, com ele eu fiz 2 anos. Eu cheguei a pesar 82 quilos, assim, porque realmente eu queria músculo. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas não tem como não comer? Tem. Quando tu vai comer o que tu quer, é ótimo, tu consegue. Mas quando tu vai comer o que tu não gosta, ou não é o que tu não gosta, o que não é tão prazeroso, sabe? Tão um mingau de aveia, não é tão bom. Mas era obrigada pra crescer, e eu fazia aquilo. De 3 horas, eu ia pra qualquer lugar, eu levava, porque realmente eu queria crescer. Sabe assim, a louca do músculo que queria... Eu ia num baile, porque eu tive sempre a minha vida social, tenho muitos amigos, graças a Deus, e eu sempre saí muito. Antes de sair, eu tomava whey. Porque eu pensava, não posso perder músculo, eu tenho que crescer músculo. Então eu fui muito tempo assim. E eu vi que as pessoas que estavam ao meu redor, meus amigos, que a gente tem uma turma bem de amigos assim, que a gente desde criança quase, e eles começaram também, sabe? Todo mundo. Hoje todos os meus amigos treinam, todos os meus amigos tentam manter uma dieta, sabe? Isso é muito legal ver. E passou-se o tempo, já muito tempo, né? A minha sobrinha me convidou para montar uma
Uma empresa de whey. E o meu primo William já falava assim, ó, tu tem que vender whey pela internet. Tem uma coisa que tu gosta. E aquilo eu pensava, mas como que eu vou vender William? Não, tu tem que vender no Mercado Livre, sabe? Ele já abriu aquilo em mim. E a minha sobrinha chegou pra... Eu falei com o Hobbs, tá, vamos. A gente montou uma fábrica de whey. Aí que entra o fisiculturismo. Montamos, sabe assim, cara, no mundo que a gente tá hoje, que tem tanta empresa gigantesca, eu lembro assim que quando a gente... O dia que abriu pra vender, foi uma loucura. Eu digo assim, meu Deus do céu, eu dizia assim, meu Deus, também não precisa tanto, né? Que a gente eu não tinha noção, não tinha dimensão, sabe, do quanto eu simplesmente nem postava muito, mas eu tinha aquele estilo de vida, impactava as pessoas. E a gente foi depois de ter montado a empresa, a gente foi num campeonato de fisiculturismo. Eu, meu marido, a minha sobrinha e o meu sobrinho. Antes disso, eu também já tinha ido, há uns 3, 4 anos atrás, antes de ter ido com eles. Meu marido tinha deixado eu ir. Eu fui num campeonato e quando eu olhei, até hoje, ela é Mr. Olímpia, essa mulher que eu vi lá, né, essa moça. Eu disse assim, cara, nunca eu vou subir num palco. Juro por Deus. Eu tô vendo ela, eu achei uma coisa tão surreal, aquele corpo, que eu disse assim, ó, eu tinha ido porque realmente eu tinha vontade. Eu me imaginava já. Sabe? Quando Deus bota em ti, se tu pode sonhar, tu pode fazer. Isso aí sempre foi em mim. E eu via eu no palco. Mas não existia. Sabe quando tu vê e tu pensa assim, ó, não existe possibilidade um dia de eu subir num palco. Beleza. Aquilo eu nunca mais pensei que eu pudesse. Mas aquilo de eu me ver em cima do palco, eu vi. E depois de um tempo, daí foi com meu marido. Fomos lá nesse campeonato, chegou lá no campeonato, que eles nunca tinham ido, né? Então eles se impressionaram muito. E eles começaram a dizer assim, ó, porque a gente pagava atleta pra fazer, pra mostrar o nosso whey. O meu marido e a minha sobrinha falaram assim, ó, tu que tem que ir. Tu não te enxerga que tu é igual a elas? Não. Eu não me enxergava que eu era igual a elas. Eu ainda não me enxergo. Mas realmente, quando ele me falou, eu também sou uma pessoa assim, né? Me falou, deu ok, eu vou atrás. Na mesma hora que nós estávamos lá no campeonato, eu já vi o coach que eu queria. Vai ser esse ali o meu coach, ó. Ele passava e eu dizia assim, ó, só ele, é Jesus pra me salvar. Porque ele tem um cabelo, que é o meu sócio hoje da academia. Ele tem o cabelo assim, aqui assim, era bem cabeludão, barbão. Era igual a Jesus. E eu dizia assim, ó, é ele que vai ser meu coach, só ele pra me salvar. E tipo assim, ó, eu podia, realmente, eu vou pisar num palco, podia ter contratado um coach foda, sabe? Foda não de... Porque pra mim ele é muito foda, é foda de ser conhecido, sabe? Ah, vou contratar aquele lá porque esse que tá na mídia. E eu ainda não conhecia muito ele não era tão conhecido. Não, mas eu quis ele. Eu quis ele pela atenção que ele tava dando pras atletas. Eu quis ele porque algo me chamou. Não sei explicar. Existe explicação? Existe. Deus tá ali juntando as peças que tu precisa. E na segunda-feira mesmo, eu já mandei mensagem pra ele. Já mandei mensagem e disse assim pro Robson, tá, então eu vou? Tipo assim, eu acho que tu tem que ir, mas tu é que sabe. E fui atrás. Logo em seguida eu já tava fazendo com ele, conversando e trocando ideia. Eu chamei a aluna dele. Antes de falar com ele, eu chamei a aluna dele. Quero saber o que tu acha dele. Sabe? E ela já falou comigo. E tipo assim, eu já falei, porque eu também sou muito aberta. Eu falei pra ela que eu tinha traumas de infância. Como que eu ia subir no palco? E que traumas de infância que tu tinha? Eu tenho a minha mãe, porque eu sempre fui muito magrinha, dentuça e cabeluda. Então, ela sempre falava isso pra mim. Não por mal, entendeu? Eu fui uma criança que passou muito trabalho pra comer. Ela passou muito trabalho pra me criar. E ela dizia assim, tadinha, ela é só cabelo e dente. Coisas de mãe. E fez muitas comparações com a minha irmã, que sempre foi lustrosinha, sabe? Tipo, as minhas amiguinhas, tudo elas eram
bonitinha, eu só tinha cabelo dente. Ela falava joelho, porque eu era grande, já muito magra. Isso eu nunca tive a noção até então. Até eu fazer uma terapia. E eu vi que realmente aquilo me traumatizou muito. E com os 13 anos ali também eu usei aparelho, freio. Então há muitos anos atrás ninguém nunca tinha usado um freio. Então eu sofri muito bullying nessa parte. E também quando eu tinha uns 13 anos, 12, 13, eu ia pra Laguna. E naquele tempo assim, tipo, a mãe que comprava os biquíni, a gente não tinha muita escolha, sabe? Por mais que a mãe disse, tu sempre ganha tudo. Pai e mãe sempre vão achar. Eu também acho que eu sempre dei tudo para minhas filhas, mas elas acham que não. E ela comprava os biquíni para mim bem calçuludo, sabe? Assim, bem feio. E lá em Laguna já é todo mundo chique, né? Eu do armazém. E eu sofri o bullying de uma menina, uma moça, dizia assim para mim. Os meninos lá da praia disseram que tu tem a bunda muito mole. Meu Deus do céu, ainda mais que esse biquíni ridículo. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Por isso eu disse hoje pra ti, eu vou morrer tentando. Falei hoje pra uma moça. Ter o glúteo duro. Eu tenho. Eu não tenho a pele em volta dele duro. Por isso eu vou morrer tentando. Porque eu nunca vou estar satisfeita com aquilo. Eu acho que também a gente não ser satisfeita, a gente faz querer toda a vida buscar algo. E eu tenho esses traumas. Eu não sou uma pessoa que... Pode perguntar, não sou uma pessoa que eu ando de biquíni na praia. Eu tenho vergonha. Por mais que eu faço tudo pro corpo, sabe? Mas eu não sou uma pessoa assim que, sabe, expõe muito. Não, eu tenho vergonha. Tenho vergonha de andar de biquíni com meus amigos. Eu até faço, penso assim, elas não têm, eu tenho. Então eu sei que, eu acredito que foi desses traumas que eu, sabe? Então pra mim, subir no palco, desde que eu pensei, eu vou fazer, foi o pior. Assim, eu comecei... E como foi a experiência de ter conseguido subir no palco? Porque, assim, pra quem tem vergonha, porque eu tô me colocando aqui no lugar também. Quando eu vou num lugar, numa situação que tem um monte de gente conhecida e que, sei lá, eu tô de biquíni numa piscina... Eu também fico mais tímida porque, assim, tá todo mundo me analisando. É essa sensação que a gente tem. Essa sensação. Porque se às vezes tu tá numa praia que ninguém te conhece, daí lá vai, passa. Mas num ambiente que todo mundo te conhece... Mas e aí? Subir no palco pra justamente ser analisada da ponta do pé ao fio de cabelo. Exato. Como foi que tu conseguiu, então, encarar? Daí é onde vem muito... a parte espiritual que eu tive. Eu tive muito Deus comigo o tempo todo. Ele mandou muitas vezes que eu não podia desistir. Inclusive na hora que eu vou subir no palco, tá todo mundo já, né? Tá lá, o pessoal tá indo. Elas ficam andando de biquíni no meio da competição, se alongando, fazendo. Eu não conseguia. Eu tava direto de roupãozinho. E eu pensei, meu Deus, como eu vou subir? Sabe, aquilo ainda foi me dando mais. E o Manuel falava assim pra mim, Ale, não pensa assim. Não te compara com elas. Eu dizia assim, aí veio também aquilo que a minha mãe falava. Cara, elas estão gigantes. O que eu vou fazer lá? Eu olhava pra minha perna e dizia assim, eu tô como é que é? Eu usei muito essa palavra, agora perdi. Como é que é? Eu só tô em osso. Eu só, muito magra. Eu me achava muito magra. Olha a distorção. Distorção total. Porque tu é grande. Mas muito, tá? Uma distorção muito grande. E aquilo foi me apavorando. E ele só falava pra mim, acalma, elas estão fazendo isso pra ti também, porque é uma competição. Tu não tá com essa competição, mas é uma competição. Tu não tá diferente delas. Elas até esqueceram de secar. Tu tá seca. Realmente, eu fiquei... pele, músculo e veia que aparecia pra tudo quanto é lado. Exatamente na hora que eu vou subir no palco, eu tô olhando pra lá porque eu me imagino muito, tá? Eu faço isso aqui na minha mão e falo assim, Deus, tu me ajuda agora. Só que tu me ajuda pelo menos a sorrir. Mostra que essa dentuça aqui sabe sorrir. Porque eu também
no meu casamento, baile butante, tudo que eu fui madrinha de casamento de todo mundo, eu nunca, quando é pra sorrir, eu entrava séria. Tanto que meu marido fala assim, ó, tu tava indo pra forca quando tu foi casar. Porque eu entrei muito séria. Não, é que me paralisa aquilo, eu fico séria. E na hora lá do palco eu faço bem assim. Agora eu vou dar a mão pra ela, aquela criancinha, e nós vamos subir ali no palco agora. E foi assim que eu fiz. Foi incrível. Tudo que eu falar vai ser pouco. Tudo aquilo eu vivi. A minha irmã tava lá embaixo me vendo. Eu ali em cima. As comparações. Eu ria de gargalhada. No palco. Eu cheguei a rir assim, ó. De gargalhada. No palco. Eu fiquei muito, muito nervosa. Todo mundo viu. Eu tremia muito. Sabe, tremer, tu não concentrar. De tanto que tu tremia. Eu acho que se eu tivesse mais experiente ali naquela hora, de não tremer. Mas eu fiz, eu ri. E todo mundo falava assim, ó, tu mostrou algo que foi muito incrível, tu mostrou a tua essência. E eu ria muito, eu tava feliz, sabe? Só que eu tremia muito. E por consequente disso, né, eu não fui assim, é uma competição, eu quero ganhar. Eu fiquei no centro do palco o tempo todo. Eu ia ficar entre primeiro e segundo lugar. Eu acredito não ter ficado em primeiro e segundo lugar, fiquei em quinto, por isso. Por eu ser tão inexperiente. Por aquela, sabe, porque é todo um contexto, é o desfile, é tudo pra eles né, eles avaliam muitas coisas. E daí eles começam a te trocar mais pro centro, é que tu vai ficar ali, né. E eu fiquei direto, eles só me trocaram pro centro, então eu ia. Só que eu fiquei nervosa, eu andei pra um lado, Gente, vocês não estão entendendo tudo que eu fiz, mas eu fiz. Eu subi 4 vezes em cima do palco. As 4 vezes foi a mesma coisa. Muito nervosa. Foi incrível cada vez, mas eu pensava assim, meu Deus, tô eu aqui de novo. Eu pensava assim, a juíza tá pensando, o que essa velha tá pensando? Tudo isso eu pensei. Realmente aconteceu quando acabou as 4 vezes que eu fui, eu desci do palco. Como assim, foi muita gente lá me ver. Foi meus amigos todos. E a competição atrasou. Teve muita coisa. Cara, tudo de errado pra dar tudo certo. A competição foi assim. E foi muita gente lá me ver, mas ficou muito tarde. Muito tarde mesmo. E quando eu desci do palco, eu disse assim pro Robson Manuel, abracei eles e tal. Agora deu, né? Agora eu posso ir lá com meus amigos. Porque eu sabia que eles estavam me esperando. E aquela... Como que eu não... Eu tenho também, sabe? Eu tenho que agradar a todos. Eu não preciso agradar ninguém, entendeu? Mas eu era assim. Eu ainda sou. Trabalho pra isso. Mas eu queria ir lá com eles. E o Manuel assim, não, tu não pode. Tu tem que ficar aqui porque tu tem que subir lá de novo. Eu disse, não. Eu já subi 4 vezes. Eu disse, eu já fiz tudo que vocês queriam. Agora eu vou lá com meus amigos. Ele disse, não, mas tu vai ganhar medalha. Tu veio até aqui. Ele dizia assim pra mim. Pra não subir. O Robson assim, ó, não tem palhaço, meu marido. No final das contas, ele disse assim, ó, eu vou descentralizar, tu vai ficar calma, tu vai lá com teus amigos, mas tu vai voltar. Eu dizia, não, subir tudo de novo, não. Que daí eu teria que subir tudo de novo. Por final das contas, subi tudo de novo, ganhei medalha nas 2 categorias, que foi na Master e na Open. Fiquei também com meus amigos, chorei horrores. Não dormi 2 noites. Fiquei assim, ó, que a minha cabeça, ela não foi isso tudo que aconteceu. Eu não acreditava de ter vivido aquilo. A experiência foi... E agora, qual é a grande lição que essa história te trouxe? A lição maior que ela me trouxe é porque eu tive muitas... No percurso de tu fazer uma dieta pra competir e treinar pra competir, totalmente diferente de tu treinar ali e te cuidar da alimentação. É outra realidade. Tu trabalha com a mente o tempo todo, porque tu tem que treinar em alta performance, tu tem que cuidar da tua casa, tu tem que cuidar dos teus filhos, do teu marido, do teu negócio, tu tem que te alimentar sem erro, e além disso, tu tem que subir no palco. Então, era muita coisa pra mim, sabe? E foi aonde que eu até li bastante sobre na Bíblia até diz que
quando a gente tá em... Como é que eu vou dizer? Os 40 dias que Deus jejuou, eu não tô em jejum, mas é tipo uma abstinência, porque não é nenhuma abstinência, é comer certo. Tu não é que tu tá com fome, mas realmente tu vê todo mundo. Eu fui em festa da minha amiga de 40 anos, da Mariana, tua amiga. Era todo mundo na festa, bebendo, comendo. Pensa, uma festa que ela... Eu não. Eu fui na festa. Eu vi tudo aquilo e eu tinha que me manter. Eu não podia porque eu ia competir. Então, tu viver totalmente fora da bolha. Totalmente. Por que tu tá fazendo isso? Muitas perguntas. Será que vale a pena? O que eu tô fazendo? Foi onde que a espiritualidade de Deus entrou muito em mim. Muito. Muito, e além de ele me manter firme no processo, ele ainda me mandou muitas provações. Dá um exemplo de uma que foi marcante. Bem poucas pessoas sabem, só os mais íntimos mesmo. Essa parte é uma parte que eu não comentei com muitas pessoas. Ali foi assim, aonde que eu tive mesmo a prova que Deus me queria nisso. E a prova que eu tinha que ter a humildade, não ter orgulho, sabe? Foi uma situação com meu marido, que me tirou bem do prumo. Acredito que muitas pessoas desistiriam. Eu não desisti. Eu me aproximei mais de Deus. Eu fiquei mais ainda. Eu já sou emocional. Fiquei muito mais. Eu me coloco muito mais no lugar dos outros. Claro, a gente vai ter defeito sempre, nunca. Mas hoje eu vejo o quanto isso me fez crescer. O quanto. Ele estava me preparando para algo muito maior, sabe? E tudo que eu fiz, eu faria tudo novamente, exatamente igual, até as provações. Quando você subiu no palco pela primeira vez, que idade que você tinha? 42. E qual que é a média da idade das competidoras? Nas que eu competi, de 21 pra cima, assim, ali, a média na Master era de 35 mais. Então eu subi com pessoas de 35 pra cima. Uhum. Na categoria Open, de 20 pra cima. Só que elas têm a minha altura. E hoje, que eu subi mais 2 vezes, né? Mas se eu subir novamente, eu vou subir só na Master e na Open. Por quê? Quanto mais alto tu é, mais difícil ter músculo. Ontem eu ainda tava lendo sobre isso. Tu é mais longa, né? Então é mais difícil de construir musculatura e mais difícil de aparecer um músculo. Então, pra mim, competir com a minha altura é muito legal. Só que realmente eu compito com pessoas de 25 anos. Que é outra realidade, né? Na Master, daí sim, tu compete mais ou menos com a tua idade. Só que ali em Balneário nunca tem, assim, ó, porque eu subi acima de 40, o certo é 35, 40, 45, As categorias 50, mais isso. fragmentadas. Daí ali não tem. Eu subi daí sim, lá no São Paulo, no Arnold, 40 mais. Daí lá era 40 mais. E daí eu subi na estreantes e iniciantes. Daí é tudo de 20 anos, 25, 30, 35 no máximo. Uhum. Mas quando eu te perguntei qual é a grande lição, você me respondeu um pouco sobre o sacrifício do processo. Porque o processo é sacrificante, Isso. exige muita disciplina, muito foco, resiliência. Muito. Mas a lição no sentido de... Porque o que deu pra entender da tua trajetória? Era a menina... que era motivo de comparações e chacotas e bullying, Sim. porque era magra, porque era dentuça. Isso foi criando em ti uma autopercepção de que você não se destacava, de que você não era bonita e de que você não tinha capacidade até, porque perde a confiança. Exatamente. E aí, naquele momento... Eu sou capaz. Eu sou muito mais corajosa do que eu imaginava. E resiliente. É uma palavra que tem moda, né? Mas quando tu não tem isso, quando tu não tem compromisso, tu não consegue chegar lá. E eu tenho muito compromisso. Eu sou muito comprometida com as minhas coisas, com as minhas escolhas,
com tudo que eu faço, na real. Eu me comprometo muito. Então, foi a maior lição pra mim ainda é que eu sou capaz. Eu vejo muita gente falando de resiliência e uma vez eu li um conceito de resiliência que eu achei fantástico, uma teoria de resiliência, que dava o exemplo da bolinha de tênis. Para explicar o que é resiliência nas pessoas. Porque a bolinha, quando a raquete de um lado acerta a bolinha fica achatada. E ela vai atravessando a quadra do outro lado, até ela chegar do outro lado, ela já voltou à sua forma original. E ela leva outra raquetada e fica achatada de novo. Então, resiliência é isso, né? Vem uma lambada, destrói, respira e a cabeça e vai de novo. Já que você falou assim, eu fui resiliente, eu tive essa capacidade de resiliência, tem alguma outra situação que você cogitou desistir ou cogitou, ou que te abalou muito, que você deu a volta por cima e diz não. E hoje você enxerga o quanto você foi resiliente? Porque também essa história do fisiculturismo, eu também acho que algumas pessoas devem olhar com um olhar de preconceito, ou não? Então. Ou é sempre admiração e assim, uau, nossa, ela é grande, ela é forte. O que eu vou falar pra ti? Como é que eu vou dizer assim, as pessoas, pra mim, nunca falaram com essa, pra mim, tá? Com essa percepção. Isso. De assim, achar que tu tá exagerando, ou de que tu perdeu a noção. Pra mim. Aham. Mas realmente, muito. Entendesse? Porque a minha mãe fala muito. Eu imagino, eu tive porque que assim... também, tipo assim, mas por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo isso? Tu não precisa. Né? Mas eu respeito. Na minha última competição, daí eu falei... Que daí eles não se conformam, né? Pensa, são mais velhos, pra que ela passar por isso? Ela não precisa disso. Eu cheguei um dia pro pai, eu tô até vendo, eu tava fazendo um almoço, eles almoçam todos comigo. Então, até isso, sabe? Eu tinha que estar com eles almoçando, mas eu tenho que comer a minha comida. E eu cheguei pro pai e disse assim, pai, olha só, eu sei que eu não preciso, eu sei que... pra vocês não dá pra entender. Mas eu quero fazer. E eu vou fazer mais uma vez. Pode ser que tenham outras, né? Mas eu quero. Eu vou fazer. Eu quero botar um quadro lá na minha academia. Eu lá no Arnold. Porque é todo um processo, sabe? Não é só tu só ir lá no palco, não. É todo eu fui pra lá, eu fiquei em São Paulo quase uma semana. É um gasto absurdo. Ser fisiculturista, tu dá a vida por aquilo ali. Tem gente, eu vi muito. Tem gente que não tem condições de... Cara, eles fazem rifa pra ir lá competir. Entendeu? Então, eu vejo tanto que as pessoas se empenham naquilo. Porque realmente eles querem competir, querem crescer naquilo ali, querem algo mais. Eu sei que com a minha idade não tem como eu crescer profissionalmente nisso. Como eu vou explicar? Outra coisa é que eles também vejam muito. Eles querem tirar o primeiro lugar de qualquer forma. Eu entendo das minhas condições. Eu vou lá por uma superação. Eu sempre deixei muito claro isso. Sou hipócrita se eu não disser. Quero ganhar primeiro lugar. Óbvio que eu quero trazer um boneco pra minha casa. Gente, tu trazer um boneco é fora. É indescritível tu trazer um bonequinho desse teu processo. Sabe, assim, tu trazer uma medalha, tu trazer... Porque é uma bonequinha, no Arnold foi a estátua dele. É incrível tu trazer aquilo embora. Então, é hipócrita se eu dissesse pra ti, não, eu quero ir lá só pra ir no palco. Não, eu quero também. Mas eu tenho noção do que eu sou, do que elas são, do que eu faço também. Eu não sou atleta. Eu não me considero atleta. O atleta, ele vive na bolha realmente. Eu não. Ontem eu fui jantar com meus amigos... Dia dos Namorados, eu tomei uma garrafa de vinho. Atleta não bebe. Raramente uma tacinha. Eu não. Então eu não me considero atleta. Por isso eu sei que eu tenho que ir lá, eu tenho que subir, eu tenho que me superar. Se eu trouxer uma medalha, meu Deus. É isso. Olha só, deixa eu te perguntar. Tu falou uma frase assim, ó. Ter fé e saber o porquê da caminhada... faz toda a diferença. Quando você tem um propósito que toca o coração,
até o dia difícil vira motivo para seguir em frente. Esse saber o porquê, tu encontrou esse o porquê na tua jornada? Sim. Por isso que eu disse, a fé é... Quando tu entende realmente o teu propósito, que Deus coloca, só que Ele não para de colocar. É só que tu tem que enxergar aquilo. Pra mim, lá no Arnold, pensa, lá em São Paulo, meu Deus, o maior palco da América Latina. A pessoa que tem vergonha de andar de biquíni na praia. Tu acha que tudo isso... E eu pensava da grandiosidade do palco. Daí, me acenderam, sabe, assim, ó. Tu devia ir no Arnold. Porque até então, eu tinha o Manuel de coach, mas eu tinha um treinador, que é o Walter de Brasília. E ele já dizia pra mim. Porque ele sabia que eu não queria... Eu não queria, não. Não vou ser profissional. Eu quero viver a experiência. Eu quero um network. Eu quero aprender. Ele disse assim, ó. Tem que competir lá em São Paulo. Tem que competir lá. Tem que competir com a tua altura, com a tua idade. E assim, ele falou. E o Manuel também disse assim, ó. Pensa, então, se tu queres competir novamente em um lugar diferente, porque eu não quero competir no mesmo lugar. Eu quero um network, eu não quero pra ir lá. Eu sei que eu não vou ser profissional, ganhar um primeiro lugar, entendeu? Então, eu vou fazer um network, eu vou aproveitar daquilo, né? E ele falou pra mim, se tu fosse no Arnold, já pensou? Eu bem assim, ó, que Arnold? Eu nem, pra vocês verem, eu não sou fisiculturista. Que Arnold, sei lá. Eu sei que é um Arnold, mas não sabia que tem uma coisa de fisiculturismo do Arnold, que é ali em São Paulo e tem outra lá em Ohio, que é as duas que tem no mundo. Daí me acendeu isso aí. Mas eu disse assim, só vou se Deus me mandar. Senão, não. Eu já falei assim, bem assim. E eu fazia caminhada todo dia. O cardio, né? Todos os dias. Eu cheguei a fazer 1h30 de cardio. Eu ia todos os dias pra Santa, lá de casa. Lá em casa tem bastante morro daí. E o Manuel pedia pra me fazer morro, só que não tinha esteira de morro lá em Armazém. Então eu optei por ir caminhar pra Sangamorta, Santa Terezinha, e que passa uma grutinha. E que aquela gruta, quando eu comecei a namorar com o Robson, eu fiz uma promessa naquela gruta. Olha só, que louco. E ela me deu, Robson. E eu fazia todo dia caminhada pra lá. E um dia eu tô indo depois, né, vai no Arnold. Eu sou muito chorona, né? E eu chorava muito. E dizia assim, meu Deus, mas tu quer que eu vou lá? Tu podia mandar um sinal pra mim. E eu chorava muito naquele dia. E era um dia de sol, eu tava indo umas 4 horas da tarde, um dia de solão. Tipo, dezembro, janeiro, sol. E eu fui, botei o meu óculos, eu chorava. E eu pedia muito, muito naquele dia. Tu mandava um sinal pra mim. Eu nunca falei essa história também pra ninguém. Bem poucas pessoas sabem, bem poucas mesmo. Porque as pessoas também não entendem às vezes. E tá tudo bem, cada um com o seu, né? E eu indo lá, ela tem Nossa Senhora das Brotas, uma plaquinha antiguinha, que tem dentro certinho que é tudo de pedra, sabe? E ela tá lá dentro, e ela liga aquela luz, acende, só à noite. Deve ter fotocélula, só à noite. Isso que eu tava indo lá, eu juro por Deus. Era umas 4 e pouca, eu devo ter chegado lá 4h30, porque era 25 minutos que eu levava. E pra tu ver ela certinho, ver o Nossa Senhora das Brotas, tu tem que estar reto com ela da rua. E toda a vida. Ou eu parava na ida ou na volta, né, da caminhada. Aquela hora ali eu ia parar na volta. Eu tava indo bem retinho. Quando eu tô bem reto com ela, eu olho pra ela e falo assim, daqui a pouco eu passo. E acende a luz. Não foi por acaso. Não foi erro da fotocélula. Tinha luz. Não tinha como. Não existe. Eu olhei aquilo, eu juro por Deus, tá? Eu cheguei a fazer isso aqui, ó. Sabe quando tu leva um susto? Tu faz isso aqui, ó. Eu falei assim, ô Deus, mas daí tu é bem louco comigo, né? Como que tu fala isso aí pra mim? Aquilo ali eu tinha certeza. Eu vou no Arnold. E ele mandou a cor de biquíni pra mim. Ele mandou muitas coisas, mas muitas, porque é muito difícil fazer uma caminhada dessa. E por isso eu digo, a fé, ela move. E quando tu tá num propósito, apanhar a dor que tu sente, nem é dor, porque tu tá no teu propósito. Aquilo é uma missão.
E tu sente que é muito diferente daí, quando tu chega lá, sabe? E eu tive... E essa certeza realmente é muito grande, porque eu tenho muitas pessoas... Assim, ó, eu não faço nada, não sei fazer um vídeo, sou eu mesma, não me enfeito. Essa cara minha, ontem eu botei aqui, ai meu Deus do céu, meu cachorro cagou no carro. Eu sou assim. Só que a conexão com as pessoas é gigantesca. De a pessoa me dizer assim, ó, por causa de ti, isso aconteceu. Por causa, sabe, eu me impressiono muito. Mas de verdade, é muito Dá assim. um exemplo de pessoas que foram impactadas. Ai, eu não lembro, assim, é muito... Específico. Tá. Porque eu ia te fazer essa pergunta, assim, porque... De que forma... Porque quando tu fala, assim, saber o porquê da caminhada, de que forma essa tua trajetória, esse teu sacrifício, essa ressignificação da tua própria história, da tua própria forma de se enxergar, de que forma toda essa tua jornada impacta a vida de outras pessoas? Então, eu penso dessa forma. Porque eu também, eu me sentia vazia. Parecia que faltava algo em mim. Parecia que eu tinha que fazer algo. Eu tinha que ter um trabalho, sabe, fora. Eu tinha que viver pra ajudar alguém. Era isso que sabe? E se tu pensar assim, financeiramente, se eu podia viver bem, não precisava. Por que eu tava fazendo? Porque pra mim, eu precisava pra mim. Eu tinha que me curar pra poder ajudar os outros, pra poder curar, quem sabe, os outros. Pra dar uma palavra de conforto pros outros. E essa conexão realmente é muito real, muito real. Assim, sexta-feira passada eu tava na academia e eu fiz eu falei assim, a gente faz uma reunião da academia toda quarta-feira e eu disse assim, gente, por que na academia, das 9 às 11 da meio-dia, é o horário de menos gente? Eu acho que a gente podia fazer algo diferente. Porque eu gosto de coisa diferente. Pode ver, ó. Fui lá no Arnold, eu gosto de coisa diferente. E daí o Robson, podia fazer uma coisa aí de secar, o Manuel, então, vamos fazer uma coisa, seca armazém. Foi assim. E eu fiz isso. Sexta-feira passada, eu saindo da academia, entrando na academia, eles estavam fazendo seca, né, porque realmente deu certo, fizemos esse né, projeto, e uma mulher veio assim pra mim, cara, eu já tava muito emotiva naquele dia, ela veio assim pra mim, ó, tu não tem noção como tu curou a minha vida. Eu tava com muito problema, eu tava muita depressão, eu não queria mais, eu não era mais eu. Eu tava com muito problema também com a minha família. E eu fico pensando, como que do nada tu se propôs a fazer tanto, por quê? Hoje eu sei por quê. Porque tu tá curando muitas pessoas. E eu acho realmente que a musculação, a atividade física, ela cura. Muito. E esse sempre foi o meu propósito. Mostrar para as pessoas que aquilo ali realmente cura. Eu vejo hoje o meu pai e a minha mãe lá. Nunca na minha vida eu ia imaginar um pai de 75 anos dentro de uma academia todos os dias. Que eu tenho que brigar para eles não ir todo dia. A minha mãe me deixa louca hoje, porque ela quer ficar lá 3 horas. Eu digo, não, pelo amor de Deus. O que eles sabem, tudo aquilo que eles falam, mas tu estás neurótica? Tu estás neurótica? Cara, eles... Essa semana eu até podia ter falado pra ela, sempre que tu falava isso pra mim, eu não falei, até esqueci, mas eu vou falar. Porque não é uma neurose. Tu vê que aquilo te faz bem, só que existe um tempo pra aquilo acontecer, entendeu? Existe um tempo para as pessoas entender isso. E cada pessoa tem o seu tempo. Agora ainda uma pessoa me mandou, cara, eu não posso deixar de fazer isso porque eu tenho que fazer isso, porque ela gosta de fazer um... Eu não vou falar exatamente o que é. Ela gosta de fazer um esporte, só que pra ela fazer esse esporte, ela tá com um problema no tendão. E não tem, gente, não tem. A cura é a atividade física, é a musculação. Ela tem que fortalecer pra continuar fazendo o esporte que ela gosta. Sabe? E não é porque eu quero que eles vão qualquer atividade física, qualquer academia.
Claro que eu quero que vá na minha. A minha, ela é diferente, ela tem luz. Eu sinto a luz nela. Mas se for em qualquer outra academia, que eu vejo que muitas pessoas que se conectaram comigo muito, não vão na minha academia. E tá tudo bem. Tudo bem. Sabe? As pessoas que se conectaram... Tem uma pessoa da Bahia ontem falando comigo. Eu me assusto. Eu digo, como assim? Sabe? Então eu sei que a fé é com propósito. Daí é muito mais fácil a jornada. Eu entendo hoje que Deus queria me usar muito. E eu tô deixando ele fazer. Às vezes é bem difícil. Bem difícil. Mas quando tá bem difícil, ele me manda uma pessoa assim, ó. Sabe? Manda mais um. E assim foi na competição. Quando eu queria, assim, teve um tempo que eu queria desistir. No Arnold mesmo, eu pensei assim, não vou mais. Pois ele mandava um... Sabe? Então, por isso que eu digo, quando tem propósito é diferente. Se torna mais leve o fardo. Mas o fardo tem, só um pouco mais leve. E tem um propósito naquilo. Eu acredito muito nisso hoje, muito. Acredito muito na minha missão, sabe? Até que as minhas filhas duas, né? Uma já é formada em medicina, a outra vai se formar. Eu acredito muito a consequência disso também é pela minha missão. Que elas também vão curar. Nem tudo dá certo. Eu também posso, né, ser ruim para as pessoas, como elas também vão poder ser, mas eu acredito muito que vão ser muito, muito melhor, vão curar muito mais do que aconteceu o erro. Porque o erro a gente vai fazer, vai cometer, não tem como. Eu acredito muito na missão delas também nisso. Por conta, sabe, de todo do meu marido também. Ele é bem mais reservado do que eu, não dá pra comparar. Mas por trás de mim existe ele que tá o tempo todo me ancorando. Eu até digo pra ti que agora ele tá um tempo sem treinar. Por conta, assim, que eu também sou assim. Eu também percebi isso agora. Eu sou meio perfeccionista, por mais que não pareça. Mas eu agora tô vendo que eu sou. E ele é mais que eu. E a gente montou a academia. A gente tem outros negócios, ele tem granja, tudo. Mas a academia é um público, sabe? Vai muita gente, demanda que tá tudo bem certinho. O que a gente via de erro nas outras academias, a gente não quer na nossa. Então, pra ele, tá sendo bem pesado, sabe? Tu ir lá na academia... Tem alguma coisa pra arrumar? Tá sempre coisa pra arrumar? Tem gente... Ele chega lá, Robson tem que fazer isso. Ele parou um pouco de treinar. Ele treinava na mesma pegada que eu, sabe? Nunca gostou igual a eu. Ele gosta do futebol, ama de paixão. Mas ele deu uma parada. E acho que o podcast era pra mim vir aqui. Pra hoje, que 10 horas eu tinha um horário que eu tenho personal, segunda, quarta e sexta. Era o meu horário de personal 10 horas. E eu não fui na academia e disse pra ele, vai no meu lugar. E ele foi. Até isso eu digo. Era pra mim vir aqui, tava tudo certo, sabe? Então, por isso que é um propósito. Se tu sente isso, é diferente. Sim. E é interessante porque, às vezes, as pessoas, no impulso do julgamento, vem como você falou assim, nem todo mundo tá preparado também pra ouvir, né? Da tua situação, do teu questionamento ali com Deus, pedindo um sinal, que você queria um apoio, né? Um apoio para saber se você estava no caminho certo. Talvez algumas pessoas possam pensar assim, poxa, mas será que Deus vai se preocupar com o campeonato de fisiculturismo, com tanta coisa? Mas é que às vezes as pessoas estão olhando tão superficialmente, porque isso faz parte de uma grande lição maior, de uma trajetória que vai impactar muitas outras pessoas pelo exemplo, pela forma que tu veio para servir, né? Então... E é como eu tô dizendo pra ti, hoje eu vendo as pessoas... Porque, tipo, um adolescente tá lá dentro. Cara, ele podia estar numa droga, podia estar no celular. Não, ele tá lá dentro. Hoje eu vejo os velhinhos lá, de 80 e poucos anos. O meu pai, ele tá lá dentro. Ele tá... O que ele tinha... O remédio já não tinha mais o que ele fazia. Ele já tomava o melhor remédio, ele já fazia tudo. Ele não tem mais como operar o coração.
Então, o que ele tinha é o estilo de vida. Como é que é? Os exames dele, ele mudou em 3 meses de academia. Coisa que o remédio não fazia mais. E isso é prova. Eu não preciso, fazer um exame. Não, como é que é fazer um exame de mentira. Não, é verdade, sabe? Isso eu vejo muitas pessoas lá dentro. A musculação cura. Ela cura a depressão. Quem tem câncer, tá? Pra te ter noção, se tu tem câncer, tu faz uma quimioterapia, se tu não manter a tua massa muscular, não vai aguentar, sabe? Além da massa muscular, né, vamos dizer assim, mas a atividade física cura a mente. A mente das pessoas, tu fica mais resiliente, tu fica comprometido. O que gera de endorfina, serotonina, o medicamento não traz. E a atividade física traz. Eu não tô falando só da musculação. Realmente a musculação é a melhor. Porque eu já fiz todas. Tudo que tu pensar eu já fiz. Muay Thai, funcional. Olha, eu não sei nem dizer. CrossFit. Tudo. Mas a musculação realmente, pro corpo humano, é a melhor. Sabe? Por impacto, eu vou falar... N motivos eu vou te dar. Sim. Mas eu ainda penso. Se tu fizer qualquer atividade física, tá ótimo. Melhor do que não fazer nada. Eu atuo na área de dor também, de dor facial. E recentemente eu estive em março, agora de 2025, eu estive num congresso em São Paulo e nós tivemos palestras com alguns neurologistas e que falaram sobre tratamento de dor crônica, de enxaqueca. E tem muitos estudos que comprovam que dores crônicas, problemas que são psicossomáticos, a própria enxaqueca, um dos pilares mais importantes do tratamento é a atividade física. Exato. Justamente esses hormônios que a gente libera, né? Que não, o remédio, ele não consegue fazer conforme a gente faz numa atividade física. É o corpo humano, né? É uma coisa que é só Deus, né? Sim. Então, realmente e cada vez mais eles estão mostrando isso. Depois do Covid, eu acredito que o pessoal até foi um boom, né? Porque o pessoal não fazia mais nada. Aquilo ali foi um tapaço na cara, né? Foi. Gente, acordo pra vida. Gente, não é fácil, falo pra todo mundo. As pessoas até têm, assim, entram na academia, eles querem todo dia, meu Deus do céu, e principalmente mulher. Não faz isso. Começa igual eu comecei. Bota 1 dia, bota 2 dias, bota 3. E assim vai indo. Por quê? A mulher não tem só um emprego fora, ela tem um marido, ela tem um filho, ela tem a casa, ela tem muita coisa pra fazer. Se tu quiser trocar tua rotina inteira pra ir lá 1h30 na academia, todos os dias, do nada, tu não vai aguentar. Não aguenta. Eu vejo hoje certinho quem vai aguentar na academia e quem não vai. Por conta disso. Daí eles querem, sabe, aquela coisa todo dia, 3 horas, meu Deus do céu. Não. Mas se tu colocar, por isso que eu digo, resiliência, comprometimento, é tu. Só tu consegue fazer algo por ti. Os outros vão te ajudar. Mas se tu não der o primeiro passo e continuar, né, a caminhada, ninguém vai fazer por ti. Exatamente. Alexandra, foi muito bom conhecer tua história e entender quem está por trás dessa Alexandra forte. Porque realmente tem uma linda trajetória aí. E a gente está chegando na pergunta final. A pergunta final, ela é a nossa pergunta clássica aqui do Vivi e Aprendi. Que diz assim: é agora passar a régua na conta da vida da Alexandra. Vamos fechar essa conta. Se você fosse botar tudo aqui numa conta rápida, as dores, as vulnerabilidades, as ressignificações, as escolhas, os resultados, as conquistas, as lágrimas, os sorrisos. Se fosse passar a régua e entender qual é a grande lição que a trajetória da Alexandra traz com o seu exemplo, com as suas atitudes, e fosse resumir isso tudo numa frase dizendo: eu, Alexandra, vivi o que vivi e aprendi que...
Eu, Alexandra, vivi e aprendi que nunca é tarde. Nunca. Nunca é tarde pra sonhar, pra fazer o que tu queres. Nunca. Porque eu já achava tarde. Muito bem. Alexandra, tem alguém que vem à tua mente, que é uma pessoa que inspira, que tem uma grande lição, que você gostaria de ver aqui no Vivi e Aprendi? Então, eu tenho... Sempre quando eu lembro de alguém que me inspira de resiliência, de muita coisa, é o meu primo William. Eu acho ele fantástico. Um cara de muita índole, sabe, assim, de também, ele vive o trabalho dele, a família dele, os amigos dele. Ele tem todo que eu aprendo muito com ele. Toda vida que eu preciso de algo, eu falo com ele. Eu acho ele um cara muito bacana. Conheço o William, sei bem quem é. Falar nisso, um abraço pro William, então, que eu acho que ele vai assistir esse episódio, hein? Pois então. Agora a gente voltou ele no compromisso de assistir. Verdade. E diz pra ele que tem que ser até o final. Até o final. E redes sociais? Então, a minha? Sim. O meu é Alexandra SW. Sou eu, gente, na essência. Ai, bem doidinha. E quem quiser comprar o teu whey, faz como? Então, é a WN, né? Na real, o meu whey eu acabei vendendo só pra minha sobrinha. Quando eu fui montar a academia, eu acabei me desfazendo da... Ah, mas essa marca existe? Sim, existe. O whey é excelente, sabe? Assim, meu Deus. Realmente, daí era muita coisa pra mim. E eu vivo, como eu falei pra ti, eu vivo intensamente cada coisa. Aí tu quis te entregar pra aquilo ali. Muito bom. É isso. Mas WN Máximo, pode entrar lá, compra, é muito bom, tem selo de qualidade, muito bom mesmo. Muito bem. Mas joia. é isso. Muito bem, obrigada por você ter ficado aqui até o final desse episódio. Lembre-se de nos seguir lá no @Vivi e Aprendi Podcast. Tchau, te vejo no próximo com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!